ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Dominical, na verdade a 13ª desse trimestre, quarto trimestre de 2024. Viemos estudando até aqui sobre o falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. A comentarista é a nossa irmã Verônica Araújo, que nos conduziu com maestria até essa 13ª lição do dia 29 de dezembro de 2024, a lição de juvenis de 15 a 17 anos. Quero agradecer a Deus pela sua vida, que tem nos acompanhado aqui durante todo esse trimestre. Deus abençoe sua família, Deus guarde a sua casa. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, isso é fundamental. Deixa aqui embaixo algum comentário, um oi, uma paz do Senhor, que mostra que você está vivo, que você está atuante, que você está em interatividade conosco. Quero agradecer pastor Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido esse espaço. Deus abençoe sua esposa, irmã Francileide, sua filhinha Esté e toda a sua família. Deus abençoe também irmão Josué, marido da Marilena, tem nos ajudado na montagem aqui desse ambiente, desse cenário, né, desse estúdio. Deus guarde irmão Josué. Deus abençoe também os irmãos e irmãs da congregação do BNH, na pessoa do pastor Dorival Mendes, do setor 50, Ministério do Belém, aqui em São Paulo, extremo sul. Nós agradecemos a todos que têm orado, que têm cooperado, que têm jejuado e que têm apoiado aqui o nosso canal. Principalmente a minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel. Deus abençoe a todos. Deixa aqui algum comentário, alguma crítica construtiva. Lembrando que essa lição, esse trimestre, é comentada, já falamos pela irmã Verônica, mas é da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do Povo de Deus. É ali que você compra materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Em todo o território nacional você encontra uma livraria CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, ela se encontra na Rua João Tobias, 360, na estação Belém do metrô, aqui em São Paulo, ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ali no Ministério do Belém também, na Assembleia de Deus, no térreo, você tem a livraria da associação. Ali também você compra bíblias, revistas, materiais evangélicos. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo e nosso parceiro aqui direto. Quando você compra qualquer material com o pastor Fernando, você está cooperando com o nosso canal. Vamos lá? A última lição, entre aspas, está na moda. A falácia dos modismos religiosos. Tá? Então, parece verdadeiro, mas é falso. E aí o texto está em Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. A leitura bíblica está em Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 12. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vulo dissemos, agora de novo também vulo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens?
Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, versículo 13 ao 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, entender o que é superstição religiosa. Segundo, identificar os diversos modismos religiosos contrários à fé cristã. E terceiro objetivo, explicar que compartilhar a nossa fé não é uma opção, mas uma ordem bíblica. É uma obrigação. Aí ele diz aqui: quem tem medo de gato preto, de espelho quebrado, de sexta-feira 13, ou quem não costuma passar debaixo de escada por achar que dá azar? Você é desse tipo? Então, você sabia que alguns edifícios, olha que absurdo, chegam a eliminar o 13º andar do painel do elevador? Eles tiram. Lógico que, como cristão, você e eu, nós não temos essas superstições, mas precisamos falar sobre elas e suas adaptações. Coisas que até parecem interessantes, mas também são superstições. Quem já deixou a Bíblia aberta no Salmo 91, até as folhas ficarem amareladas, crendo que desse jeito haveria proteção, ou tirou um versículo da caixinha de promessas para saber qual era a resposta de Deus para determinado assunto? Você sabe o que é a caixinha de promessa? Era uma caixinha assim, pequena, e ali tinha vários papeizinhos com os melhores versículos da Bíblia. Só versículo bom, agradável. Depois, quantas pessoas bebem copos de água crendo que resolverão seus problemas ou que serão curadas? Já viu aquela história? Pega o seu copo com água, agora a gente vai orar. Isso é modismo. E ela crê que aquilo ali vai curar. Saiba então que agir assim significa transformar a fé viva no Deus Todo-Poderoso em uma mera superstição ou amuleto. Nós cristãos, nós que cremos na Bíblia, devemos ter a certeza de que a nossa proteção vem de Deus e da obediência à sua palavra. Então, o que vai nos trazer a proteção de Deus é o próprio Deus através da nossa obediência à Bíblia Sagrada. Vejamos, a superstição religiosa, de acordo com o pastor Ezequiel Soares, superstição religiosa é um conjunto de crendices sem bases factuais, não tem fato comprovando, apoiado na ignorância, no desconhecido e no medo, presente em todas as religiões, novas e velhas. Então, são crendices. Essas crendices são geralmente transmitidas de pais para filhos e são nocivas, fazem mal, porque levam a pessoa a depositar a sua fé em coisas absurdas, como, por exemplo, galhos de arrudas, figas, amuletos, ferraduras de cavalo, pé de coelho,
Então a pessoa crê que isso daí vai dar sorte. E tem aqueles que não saem de casa antes de ler o horóscopo do dia. Tá? Só sai. E dependendo do que lê, a pessoa nem sai de casa. Ah, mas eu não acredito nessas coisas. Nós cristãos, por exemplo, né, a gente pode pensar assim. Entretanto, muitos jovens cristãos estão envolvidos com cristais, com yoga, com pirâmides, com incenso, e fazem oração para o anjo da guarda, dizendo que não tem nada a ver. Eles acham que não tem nada a ver. Precisamos ainda ficar atentos quanto às estampas de roupas com imagens de mandalas, olho grego, pimenta, crucifixo, cruz de Nero, Yan e Yan, entre outros, Yin e Yang, que você esteja alerta e não caia nessas armadilhas do diabo. Então a pessoa usa roupas com determinados emblemas, buscando ali proteção. Imersão espiritual, outro modismo também. O que é? O mundo está cheio de pessoas que precisam da presença de Jesus em sua vida, pessoas que estão sedentas da palavra de Deus e da obra regeneradora do Espírito Santo. Essas pessoas no mundo, elas sentem um vazio em suas almas e buscam preenchê-lo de qualquer maneira, sem saber que esse vazio só pode ser preenchido por Jesus, por Cristo. Por isso, agora a gente vem à questão. Temos observado um aumento pela busca do aprofundamento da espiritualidade. Olha só, receber a Cristo, deixar Cristo dominar a sua vida, mudou de nome. Agora é aprofundamento da espiritualidade. Cada dia mais cresce o número de pessoas que participam, por exemplo, de rituais chamados de imersão espiritual. Infelizmente, muitos jovens cristãos, influenciados por amizades, acabam se envolvendo com o mundo místico, repleto de pessoas vazias do Espírito Santo, elas não têm nada de Deus, pessoas sem conhecimento, pessoas sem fundamentação bíblica necessários para fortalecer a fé cristã. Então, imersão espiritual, outra coisa que nós lemos aqui, aprofundamento da espiritualidade, tudo pessoas manipulando outras pessoas. Cuidado. 1.2, a nova era, o esoterismo e o ocultismo. Vejamos, a nova era, com letra maiúscula, tem surgido com nova roupagem nos últimos anos. Ela não é apenas uma ideia ou seita, mas é um movimento religioso, filosófico, econômico e político. Essa é a nova era. A nova era engloba tudo isso. Não é só uma seita religiosa, tá? É um movimento religioso, filosófico, econômico e político. Sua abrangência é mundial, é no mundo inteiro, combinando, o que a nova era faz? Ela combina espiritismo, superstições e astrologia. Tá? Então, é uma religião sincretista. Tá? Ela envolve espiritismo, superstições e astrologia. Todas essas práticas são condenadas pela palavra de Deus. Aí os versículos, Deuteronômio 18, 2 Reis, Deus aboliu, Deus proibiu que o povo de Israel fizesse isso daí. Consultasse astros, consultasse espíritos, né, vivesse na superstição. A Bíblia não aceita isso. A nova era tem apelado para muitas filosofias que são ensinadas até mesmo nas escolas.
tá? Filosofias que estão dentro das escolas. A unidade das religiões, pregada atualmente pela sociedade como origem na nova era, nada mais é do que um objetivo satânico de preparar o mundo para o período da grande tribulação, quando haverá uma religião mundial, uma religião única, sob o comando do falso profeta. Falso profeta que será o líder desta grande falsa religião mundial. Louvado seja Deus, porque os genuínos cristãos não estarão mais neste mundo, mas antes terão sido arrebatados pelo Senhor. Nós cremos no arrebatamento da igreja. Nós cremos que quando essa religião da nova era foi implantada em caráter mundial, nós, pelo que a Bíblia diz, nós não estaremos mais aqui. Depois ele diz, uma grande cilada usada pelo diabo é o marketing, de fazer tudo no ocultismo e no esoterismo parecer inofensivo, divertido e natural. Então, é tudo muito bonito, é tudo, não faz mal, né? Esse é o marketing que é vendido. As crianças, principalmente, elas são dominadas por isso daí. Contudo, na realidade, olhando pela Bíblia, é um veneno para a mente e para a alma de seus adeptos. Isso daí faz muito mal para a alma humana. São livros, músicas e estilo de vida que amarram, enredam as pessoas sem que elas percebam. Então, todo esse sistema secular que nós vivemos vai aprisionando essas pessoas. Saiba que o diabo, agora é uma informação importante, não vai aparecer com chifres e um garfo na mão, como é retratado pela mitologia. A Bíblia reprova a prática do ocultismo, apontando-o como pecado por ser uma prática espiritual ligada ao maligno, ligada ao diabo. Portanto, é condenada por Deus. O ocultismo inclui, o que envolve esse ocultismo? Adivinhação, feitiçaria, sacrifícios, rituais, simpatias, magia, bruxaria, ídolos, leitura de mão, cartas de tarô, búzios, bem como cristais. Tá? Então a Bíblia condena a prática do ocultismo. Por isso, juvenil, afaste-se das pessoas que seguem essas práticas, conforme bem orienta o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6, 14 ao 17. Nós não podemos estar envolvidos com pessoas que praticam essas coisas, porque elas vão nos induzir a isso também. Número 2. Fé cristã não é superstição. Não confunda a cruz de Cristo com o Cristo da cruz. São duas coisas diferentes. Por isso, usar a cruz, usar a cruz não como um amuleto, mas como um símbolo cristão, a fim de identificar a sua fé, não é considerado superstição. Mas há quem use a cruz como uma forma de idolatria, faz orações diante dela ou ainda a usa para expulsar demônios. Por exemplo, Jesus disse que os demônios seriam expulsos pelo poder que há no nome dele, no nome de Jesus, dando-nos autoridade para isso. Então, a nossa autoridade vem pelo poder do nome de Jesus. Da mesma forma que os hebreus consideravam a presença da arca da aliança como garantia de vitória, embora não estivessem andando retamente diante do Senhor, alguns crentes, alguns cristãos, creem estar protegidos de muitos males, porque mantém a Bíblia aberta no Salmo 91. Ao agir assim, o cristão transforma a sua fé em mera
superstição. O crente fiel não precisa de superstição, pois sabe que a sua proteção vem de Deus e da obediência à sua palavra. Então nós temos que obedecer à palavra de Deus e ele nos protegerá, não a superstição. Então ele diz: como discernir o falso do verdadeiro? Vejamos. Não podíamos deixar de tratar sobre a importância do discernimento espiritual em nossos dias. Trata-se da habilidade que o Espírito Santo dá ao crente para distinguir a verdade da mentira, o falso do verdadeiro. Isso aí é o discernimento espiritual. Deus permitiu o surgimento de falsos profetas e nos alertou que eles continuariam existindo. E aí ele fala, 2 Pedro 2:1, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, há falsos doutores e falsos mestres em nosso meio. Nós precisamos do discernimento espiritual para saber o que é verdade e o que é mentira. Jesus nos advertiu que nos últimos tempos surgiriam até mesmo falsos cristãos, fazendo sinais, falsos cristos, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, de maneira tal que, se fosse possível, eles enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Os agentes de Satanás podem se transvestir de anjo até em anjos de luz, assim como seus mensageiros em ministros de justiça, segundo aos Coríntios 11, do 13 ao 15. Então veja que nós precisamos do discernimento espiritual, o dom de discernir dado pelo Espírito Santo. Portanto, precisamos buscar o discernimento espiritual, o qual pode ser por meio do dom dado pelo Espírito Santo, de discernir os espíritos, e por meio do conhecimento bíblico profundo. Quando a gente fala de CPAD, livraria da associação, materiais evangélicos, é isso daqui. Você precisa adquirir um conhecimento profundo para você não ser manipulado, para você não ser massa de manobra. O constante alimento espiritual sólido torna os sentidos do crente exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Tá? Então, é importante você ter discernimento espiritual. Daí a importância de estar em comunhão com o Espírito Santo e estudar a palavra de Deus. Por isso é importante não faltar na escola dominical, não faltar nos cultos de ensino da palavra, não faltar nos cultos em geral, porque sempre tem a pregação e o ensino da palavra de Deus. Então você ali estará alicerçado. O Espírito Santo te dará capacitação necessária para distinguir e para discernir o certo do errado. O que fazemos com o que cremos? Estamos caminhando, aqui essa lição deixou muito claro, na contramão dos modismos religiosos e somos convocados pelo Senhor para propagarmos o seu verdadeiro evangelho. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, o conhecendo intimamente, conhecendo o evangelho de Cristo, conhecendo o Cristo do evangelho. Você só pode defender o que você conhece, não apenas na teoria, mas por experiência pessoal. Nós precisamos ter uma experiência pessoal com Jesus. Portanto, estude bem a Bíblia antes de estudar o que as outras pessoas creem.
Muitos cometem o erro de buscar a verdade em outras religiões, antes mesmo de conhecer com profundidade o Evangelho. Em seguida, é preciso avançar do conhecimento teórico para a prática diária da palavra, a fim de não cair na falácia de que todos os caminhos levam a Deus, não cair nesse erro, nessa mentira satânica de que todos os caminhos levam a Deus. Pela Bíblia, isso não é verdade. Só através de Jesus Cristo se chega a Deus. Desta forma, então, leia a Bíblia e procure estudá-la de forma sistemática, cotidianamente. Se preciso, peça ajuda aos professores, líderes, irmãos da escola dominical ou mesmo ao seu pastor. Qualquer dúvida, também tem aqui o canal. Você pode deixar sua pergunta, a sua dúvida, a sua observação. Compartilhe a razão de sua fé. Temos a responsabilidade de compartilhar a nossa esperança, Jesus Cristo. Nós temos que compartilhar. Não pense que isso é apenas uma opção. Muito além disso, é uma missão dada por Jesus a todos que são seus discípulos. Eu e você, discípulos de Cristo, todos nós somos convocados para pregar o Evangelho em todo o mundo, a todas as pessoas. Uma das vantagens que temos por ter nascido nesta geração é a de que não precisamos, por exemplo, como Paulo, viajar grandes distâncias para levar as boas novas de salvação aos perdidos. Hoje nós temos toda a tecnologia. As pessoas necessitadas dessa mensagem não estão longe, mas bem próximas a você. Na cidade onde você vive, no local onde você estuda, mora, ou mesmo por meio da internet, com um alcance imensurável. Você pode chegar a muitos lugares através da internet. Não se preocupe se elas possuem outras crenças. Faça a sua parte e o Espírito Santo se encarregará de concluir a parte dele. Então veja como é importante nós pregarmos a palavra, compartilharmos a palavra de Deus. Nem todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, só há um caminho que leva a Deus Pai, que é Jesus Cristo de Nazaré. Assim terminamos a lição 13 desse quarto trimestre de 2024, 29 de dezembro de 2024, esse tema, essa mentira, esse modismo religioso que diz que está na moda. E muita gente está indo, e, lamentavelmente, pelo que a Bíblia diz, essas pessoas estão indo para o inferno por causa da ignorância e por causa, muitas vezes, da nossa omissão. Cuidado, pregue o Evangelho, seja um crente autêntico, verdadeiro. Bom, deixa aqui embaixo o seu gostei. Deus te abençoe no final desse trimestre. Deus nos abençoe, nos prepare para o próximo trimestre. Um abraço apertado, boas festas de final de ano para você e até a próxima, se Deus quiser.